Voltamos então para a segunda parte da nossa aula 3 sobre a identificar as soluções de Azure, né? E agora a gente vai falar sobre como explorar a Big Data, né, os dados e a análise de dados. Para isso, né, os dados eles são fornecidos em todos os tipos de formas e formatos. Então, quando falamos sobre Big Data, estamos nos referindo a grandes volumes de dados. E os dados de sistemas climáticos, sistemas de comunicação, plataformas de imagem e muitos outros cenários grandes, né, de grande quantidade de dados. Os volumes, né, são tão grandes que as formas tradicionais de processamento e análise não são mais apropriadas e atendem a essa demanda. As tecnologias de cluster de código aberto elas foram desenvolvidas ao longo do tempo para tentar lidar com esses grandes conjuntos de dados. E o Microsoft Azure oferece um suporte e uma ampla gama de tecnologias e serviços para fornecer Big Data e soluções analíticas. Alguns dos tipos de serviços analíticos e de Big Data mais comuns do Azure são o SQL Data Warehouse do Azure e o HD Insights e Data Lake Analytics. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles para que a gente possa conhecê-los. Então, a análise de sinapse do Azure, né, que antigamente, né, ele era o Azure SQL Data Warehouse, é um serviço de análise ilimitado que reúne um Data Warehousing corporativo e a análise de Big Data. Então vamos já pular lá para a gente ver aqui no site da Microsoft como que ela fala sobre esse ambiente. Então vamos pular aqui, vamos lá. Então vamos lá, carregado aqui, né, a nossa análise de sinapse do Azure. Então, como eu falei, ele é um serviço de análise ilimitado, né, que reúne esse Data Warehousing, que é corporativo e faz análise do Big Data. E ele oferece a liberdade de consultar dados sobre os seus termos, usando recursos sob demanda ou provisionados sem servidor, né, em escala. Então a gente tem aqui uma gama de produtos, né? Você pode depois olhar cada um deles aqui, a gente vai só fazer um overview aqui. Então assim, aqui a gente tem aqui um sobre o Azure Synapse Analytics, né, que anteriormente era o SQL Data Warehouse. Então o que ele é, como é que ele funciona, dicas de utilização mais recomendadas, fazer a visualização da área de trabalho, né, como é que você começa a utilizar o serviço de Synapse Analytics, como você faz para carregar os dados dentro do ambiente do Azure, né, para utilizar a ingestão rápida desses dados com a introdução de copy, você ajustar o desempenho, né, fazer o ajuste do índice de colunas clusterizados e ordenados, né, gerenciar e monitorar, onde você aprende a gerenciar e monitorar todo o Data Warehouse, né, usar os recursos, né, seja de vídeos, tem vídeos aqui mais recentes de como usar o Synapse SQL e proteger o seu Data Warehouse, né, entender como, né, de forma básica você faz a proteção dos seus dados. Então, aqui a gente tem bastante informação para você utilizar no seu na análise de sinapses do Azure. Vamos falar agora sobre o Azure HD Insights, que é um serviço de análise de código aberto totalmente gerenciado para as empresas. Ele é um serviço de nuvem que torna mais fácil, mais rápido e mais econômico processar grandes quantidades de dados. O HD Insight ele permite executar de estruturas populares com código aberto para criar todo tipo de cluster, como o Apache Spark, o Apache Hadoop, o Apache Kafka, o HBase, o Apache Tempestade e serviços de aprendizado de máquina, o Machine Learning. E o HD Insights também suporta uma ampla variedade de cenários, como extração, transformação e o carregamento, né, o armazenamento de dados, aprendizado de máquina e o IoT. Então vamos olhar aqui dentro do site, né, do HD Insight do Azure, como é que ele funciona. Então a gente está aqui no site do HD Insight, né? Vamos conhecer ele aqui, quais são os benefícios de utilizá-lo. Ele pode criar rapidamente clusters de Big Data sob demanda, escalar verticalmente ou horizontalmente esses clusters com base nas suas necessidades de uso, e você vai pagar apenas pelo que usar, como todo o conceito de nuvem do Azure.
Você vai usar ferramentas do HD Insights para começar facilmente o seu ambiente de desenvolvimento favorito. Você vai cumprir os padrões de conformidade no setor e do governo, né, e proteger os seus ativos de dados empresariais. Então, o HD Insights já está preparado para todo tipo de conformidade, né? Eu trabalho como GRC e sei o quanto isso é importante, né? Governança, risco e compliance. Então, a rede virtual do Azure, já criptografada, tem uma integração com o Azure Active Directory, já cumprindo algumas regulamentações. O HD Insights integra-se também de forma contínua com outros serviços do Azure, incluindo o Data Factor e o Data Lake Storage, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Por que usar o HD Insights? Ele é fácil, econômico, tem um nível empresarial e ele é aberto. Então a gente pode ativar facilmente os projetos e os clusters, reduzir custos criando cluster de Big Data sob demanda, obter segurança de nível empresarial com mais de 30 certificações, criar componentes otimizados para o Hadoop, para o Spark e outros que eu já falei agora há pouco. E ele tem um ecossistema de software livre, ele tem uma segurança, né, e conformidade, atua com integração nativa nos serviços de Azure, tem um monitoramento bem simplificado, suporte amplo para os aplicativos, tem várias linguagens e ferramentas. Então aqui algumas delas, né? O Apache Zeppelin, o VS Code, o IntelliJ e o JDBS. Então vários bancos de dados que ele atende, né? Vou passar aqui para a gente ver rapidamente. Olha, ele atende lá a rede virtual que a gente criou uma, né? O Apache Ranger e o AD, né, do Azure, que ele também atende. Falando agora sobre análise do Azure para Data Lake, que é um serviço de trabalho de análise sob demanda que simplifica o Big Data. E em vez de implantar, configurar e ajustar o hardware, você escreve consultas para transformar os seus dados e explorar as informações valiosas. O serviço de análise ele pode lidar com trabalhos de qualquer escala instantaneamente, definindo um dial para quantificar energias, né, caso você precise, e você paga pelo trabalho que usar apenas. Então vamos conhecer aqui também no site um pouco sobre o Azure Data Lake. Olhando aqui no site deles, a gente pode ver que ele executa a transformação paralela de dados de forma bem massiva e o processamento de programas de SQL, o R, o Python e o .NET em petabytes de dados. Então, aí você já tem uma ideia da quantidade de dados de Big Data que ele consegue trabalhar. E sem infraestrutura para você gerenciar, porque você pode processar todos sob demanda, dimensionando instantaneamente e pagar somente pelo trabalho. Então você pode iniciar em segundos, dimensionar instantaneamente e pagar só pelo trabalho, desenvolver programas paralelos de forma massiva, com simplicidade, usando o SQL. Você pode depurar e otimizar seus programas de Big Data com facilidade. Você pode visualizar suas análises de dados, operando todos os dados com virtualização de forma otimizada num banco de dados relacional. Ao nível de segurança, né, empresarial para auditoria e suporte. E o que mais a gente tem aqui? Você tem todo um dashboard que a gente já falou aqui para você utilizar de Data Lake Analytics, né, e atender às suas demandas de serviços de trabalho para análise sob demanda. Então agora a gente para por aqui, né, já falamos sobre Data Lake, sobre HD Insights, sobre a Synapse do Azure e no próximo vídeo a gente começa a falar sobre inteligência artificial, ok? Então muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo.